Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E hoje eu trouxe um evento novo aqui no canal. Na verdade, vocês pediram lá na comunidade do YouTube o que eu deveria fazer, trazer coisas novas, diferentes. Eu dei umas opções para vocês e vocês disseram que queriam saber de histórias engraçadas que eu vivi em inglês. Eu trouxe já algumas coisas para vocês, legal. Só que eu não tenho tanta história assim, então o que eu decidi fazer? Eu convidei vários colegas, primeiro para vocês conhecerem quem são pessoas legais pra caramba. Depois, para eles contarem as histórias deles, porque muitos deles têm histórias tão engraçadas como as minhas, às vezes até mais. E hoje, no primeiro vídeo dessa série, eu trouxe, eu não sei para que lado que ela tá, não sei para que lado que vai ficar o vídeo, mas é um desses dois lados aqui, a Carolina Goulart, a Carol, Oi. do onlineenglish.br. Isso. Todas as redes dela vai aparecer aqui em algum lugar, ou na descrição do vídeo, ou nos dois. Tá? Carol, seja bem-vinda. Muito obrigado mesmo por aceitar o convite, por topar em plena terça-feira a gente gravar, e é isso aí. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz. Nós dois somos grandes amigos, né? Nos conhecemos fazendo a coisa que a gente mais ama, que é ministrar, lecionar, enfim. Então, é isso. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz. Espero que todos gostem da história, que é caótica, mas no fundo vai dar tudo certo. Na verdade, todo mundo tem um pouquinho de história para contar, seja porque viveu aquilo, seja porque viu alguém viver aquilo, seja... Enfim, temos N histórias diferentes. Eu mesmo já contei, no finalzinho de março saiu um vídeo meu que eu, vamos dizer assim, dentro de mim eu passei vergonha numa loja, só que, enfim, ninguém percebeu. Eu acho que nem a menina do caixa percebeu, que ela falou comigo, eu não entendi absolutamente nada. Nada, nada. Tá? O link para esse vídeo também vai estar na descrição do vídeo, só olha lá. Mas, basicamente, a menina falou uma parada para mim, eu falei, oi? É. E não rolou. Porém, o positivo daquilo é que eu saí da loja e, tipo, tá, eu preciso mudar a minha ideia de inglês. Virou uma chavinha naquele momento. Sim. Eu entrei em pânico, quase. Arranquei meus cabelos, talvez. Ah, Né? Não, eles talvez. caíram sozinhos, mas assim, a vontade era sair arrancando, porque deu desespero, eu não entendi nada. E se a mulher tava me cobrando, sei lá, o olho da cara pelos negócios, eu não tava sabendo. Mas saí dali e falei, bom, eu preciso alterar a forma que eu entendo inglês, porque eu preciso ensinar isso, né? Que é a história que Uhum. a gente fala muito, você fala isso no Instagram, eu falo muito aqui no canal, que é como a gente usa o inglês no dia a dia, que não é exatamente igual aquele inglês de livro que a gente aprende, né? Não, definitivamente. É totalmente diferente. Tem gente que a gente, na verdade, aprende inglês na escola desde pequeno de uma forma, né? Gramática. E é sempre gramática, gramática, gramática. Você fala, mas é pouco, né? E nem todo mundo faz curso de inglês. Então, não tem aquela imersão no inglês e aquele falar e, né? O speaking acaba ficando prejudicado, a pessoa só fica entupida de gramática e não pratica o inglês, né, verbalmente. E aí, quando ela vai, por exemplo, viajar, tem situações que ela fala, tipo, quê? Como assim? Que eles estão falando? Por exemplo, Foi o meu caso. por exemplo, eu tô para baixo hoje e tal, I'm not feeling okay. E aí, você pode falar isso, né? I'm not feeling okay. Mas você pode falar I'm feeling blue. E aí, você vai falar, tipo assim, hã? Quê? É, Como assim? Feeling blue? To feel blue? ou I am Né? E a down. pessoa não vai, I am down. Aí a pessoa fala, tipo, down, tipo, de baixo, o quê? A pessoa não entende. E aí fica perdida. Mas é porque o inglês falado, né? O inglês que a gente usa no dia a dia é diferente daquele que a gente aprende em um curso. Muitas vezes o curso até fala sobre expressões, mas quando você vai para o país ou quando você conversa, você tem amigos que são nativos, você fala, putz, é totalmente diferente. Que foi muito da minha primeira experiência lá fora, de chegar num país onde eu não tinha o português para me segurar.
a regra entre a gente, das pessoas que estavam viajando comigo, era não falar português comigo. Então, era para eu ter justamente esse primeiro choque, e que realmente foi um choque, mas que, ao mesmo tempo, me abriu a cabeça para um monte de coisa. E gera, claro, gerou muito aprendizado, gera aprendizado até hoje, toda vez que eu tenho a oportunidade de ir, mas, ao mesmo tempo, gera meme, gera essas, Sim, gera essas histórias que a gente conta aqui, né? definitivamente. Né? Antes de você contar a sua história, eu queria saber, na verdade, uma coisa que eu já fiz aqui no canal, já trouxe, já comentei, é de como eu aprendi inglês. Já aprendi inglês por conta própria. Decidi, quero aprender, beleza, não tinha condição de pagar um curso, vou aprender sozinho, aprendi sozinho. Como é que foi para você aprender inglês? Então, eu aprendia o inglês comum da escola, né? E aí, quando eu alcancei ali uns 7, 8 anos, meus pais resolveram me colocar num curso de inglês. Enfim, eu entrei e eu não queria fazer o curso, eu não achava necessário na época, criança. Inclusive, eu falo muito isso no meu Instagram, porque minha chave só foi virar de que realmente o inglês é importante depois da situação que eu vou contar aqui, mas calma, depois eu conto. Enfim, e aí eu falei assim, poxa, depois que a minha chavinha virou, eu comecei a me dedicar porque eu tive, porque assim, é uma via de mão dupla, o professor tá ali, tá te explicando, mas se você não estudar, você não vai conseguir alcançar o teu objetivo, né? Então, no meu caso, eu tinha o curso de inglês ali para me auxiliar, me formei, né? E depois que eu me formei, é uma questão assim, você não para de estudar, você estuda para sempre. Porque se você parar, você não consegue mais falar. E principalmente a gente que leciona, é, assim, é mentiroso falar que o professor, ele não estuda mais, ele estuda sempre, diariamente, né? Então, assim, a gente surgem expressões novas, a gente tem que ficar atualizado, surgem questões novas para você debater em aula. Então, assim, você precisa usar coisas do momento para falar, né, com os alunos, para praticar o speaking. Porque, poxa, a gente vive numa sociedade agora que é muito informada. Então, pega essas informações e vamos trabalhar. E aí, enfim, eu tive o auxílio do curso, e eu não parei de praticar, continuei praticando. E, assim, eu me virava nos 60, né? Não era nem nos 30, era nos 60, porque eu tinha dificuldade no verbo to be, né? Que é o maravilhoso. Quando a gente é pequena, a gente sempre fica tipo, ai, não, não quero aprender isso. Quando a gente é iniciante, né? No meu caso, eu era novinha, então para mim eu falava, ai, nossa, não, não acredito. Mas assim, eu tive, graças a Deus, ótimos professores que me auxiliaram muito. E uma das professoras foi assim a verdadeira razão de dar esse passo e criar um Instagram para ensinar, né? Ela foi minha professora quando eu era bem pequena e eu tinha muita dificuldade e óbvio que eu não queria aprender, mas ela foi e falou assim: "Poxa, Carol, depois, né, de formada e tal, ela veio falar comigo e falou: Poxa, por que você não cria uma conta para contar essa história, para abrir os olhos dos outros alunos e para eles entenderem que o inglês é tão importante?" E eu falei: Caramba, né? Por que não? Aí eu criei a conta e comecei a falar sobre isso para abrir os olhos das pessoas, né? Porque até adulto mesmo, às vezes fica: Ai, mas vai me tirar da zona de conforto. Então, não quero, vai machucar, vai ser ruim. Eu não quero, tô bem aqui, né? Então, é complicado. É interessante você falar isso do adulto, porque assim, meu público hoje, a grande parte do meu público ele é adulto. Tem uma galera adolescente? Tem, são muito bem-vindos. Crianças também podem assistir e tal. Mas grande parte do meu público é adulto. E o adulto tem essa coisa do sentir vergonha do próprio erro, sentir vergonha de se expor, de se sentir diminuído ou diminuída porque está errando, porque não sabe alguma coisa. Uhum. E, cara, a gente está aprendendo até hoje. Até hoje a Sim, gente aprende coisa nova. Eu, com, sei lá, acho que 37 anos na cara, eu fui estudar francês. Eu aprendi francês, uma outra língua completamente diferente. E beleza, francês, vamos lá, vamos aprender do zero. Eu me chamo tal, eu tenho tal idade, moro em Brasília, e isso. Igual que a gente faz na escola. My name is, I am 9 years old, e por aí vai, só que em francês. Errei pra
caramba, se aparecesse brotar aqui meu professor de francês, que a gente é amigo até hoje, ele não fala português comigo, para início de conversa, e ele vai sair falando em francês, eu vou morrer de vergonha, mas vou falar, falar, Sim, tem muito isso. falar, tá? Não me forcem a falar não, pelo amor de Deus. Quer dar É. uma palhinha pra gente do francês? Non, 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 ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne parle un bon français. Je parle seulement de basique. Chiquérrimo. E meu francês Mas é acaba aqui, verdade. tá? Meu francês acaba aqui. Só falo o básico, não falo um Mas bom francês, e é isso aí. É o suficiente para se virar na França. é, já é. Mas é muito verídico isso, porque assim, eu tive a oportunidade de dar aula para criança e tive a oportunidade de dar aula para um adulto. E aí a primeira coisa que o aluno me falou foi: Carol, eu tenho muita vergonha de falar inglês. E aí eu falei assim, tá, mas olha só, se você não falar inglês, fala sozinho, se grava, pega o telefone, grava e conversa sozinho ali, depois você vai ouvir o que você falou e vai falar, tá, tal palavra tá com a pronúncia diferente do que eu sei que é. E aí você vai começar a entender, mesmo que você não queira falar com alguém, você vai, né, começar a se corrigir. Mas é uma vergonha, por exemplo, ler texto era vergonhoso, né, para ele e para outros alunos, não só para ele. Eu acho que a fase adulta carrega consigo aquele negócio, tá? Agora que eu já sou adulto, eu preciso saber de muita coisa. E aí, É se você não sabe, fica assim, putz, e agora? Eu sou inútil, né? Não sei. Mas verdade. não é, gente. Não é ser inútil. Você não sabe. Vamos aprender? Vamos buscar? Né? Não é assim, ah, sou inútil, tá, parei aqui, não quero mais, vou me envergonhar, vou me fechar, vou me bloquear. Não, tem que abrir as portas e tentar, sabe, buscar uma nova forma de entender aquilo, sabe? Uhum, com certeza. Eu já vi histórias, muitas histórias de adultos que tinham vergonha, e a partir do momento que a gente começou a quebrar isso, e que essa pessoa começava a ver resultado, começava a ver os pequenos progressos, porque a gente tem o hábito de olhar tudo pela big picture, né? E observar o teu objetivo final ali, e você não, eu quero fazer aquilo, mas você esquece que para fazer aquilo você tem toda uma jornada para chegar no aquilo. Você esquece de celebrar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas durante esse caminho. Isso é o mais importante. Tem um amigão meu, João, que ele fez uma analogia uma vez que eu achei genial isso. Eu fui assistir uma aula dele, ele comentou com a gente na sala dos professores, não me lembro bem, mas que era a primeira aula da turma, ever, com ele. Assim. E ele falou, gente, a partir de agora, a gente vai subir uma montanha. Todos nós aqui. Uma montanha que eu já subi. Eu já subi e eu voltei para levar vocês comigo. E eu sei o melhor caminho para chegar nessa montanha. Eu sei também que existe um caminho rápido para chegar nessa montanha, só que a gente não vai pelo caminho rápido. Porque se a gente for pelo caminho rápido, ele é um pouco mais difícil e você deixa de aproveitar toda uma viagem com um monte de vista legal, um monte de experiência legal, para quando você chegar lá em cima, você ser uma pessoa melhor. Então, a melhor forma da gente subir uma montanha é dando volta. Ah, posso pegar uma pistola com um gancho e tacar para cima que nem o Batman faz? Pode. Você vai chegar mais rápido. Vai fazer que nem algumas pessoas que eu conheço que aprenderam inglês com um monte de buraco no meio. E depois foi E depois preenchendo. exatamente, teve que tapar esses buracos. Pois é. Então, a gente vai levar todo mundo por essa montanha até chegar lá no topo. Uma vez que chegou lá no topo, você vai ter que voltar e subir essa montanha várias vezes. Porque, eventualmente, alguma das coisas durante o trajeto se perde no caminho. Volta, olha de novo. A gente faz isso. Sim, Eu faço isso há 30 anos. 30 anos. exatamente. Eu sei, não pareço. Não pareço. Mas sim, faço isso há 30 anos, cara. E eventualmente,
Você me corrija, por favor, se eu estiver errado. A gente estuda pra caramba para criar um post, Com certeza. para criar um roteiro de aula. Eu estou criando um roteiro agora, eu não posso contar o que é, se eu não dou spoiler, né? Porque pela minha ordem aqui, deixa eu ver. Eu estou até com a ordem aqui só para não dar furada. Vai ser depois que sair esse vídeo, então não posso contar mesmo, não. Eu estou criando um roteiro aqui que ele está me dando trabalho do cão. Eu estou usando 2 gramáticas para eu conseguir referência, para eu conseguir botar uma explicação decente. Sim. Porque muitas das vezes, assim, não adianta só sair da minha cabeça. As pessoas têm a visão de que o professor, ele abre o computador, né? E ele fala, tá bom, então hoje a aula vai ser isso. Não é assim, a gente prepara o material antes, a gente se prepara para dar uma boa explicação. Se fosse só abrir o computador e tá, ok, vai ser tal coisa. A aula seria, primeiro, monótona, cansativa, o aluno ia ficar assim, ai meu Deus, para que a aula acabe. 1 hora de aula, mas 1 hora de aula para o aluno é uma tortura, como se fossem, sei lá, 10 horas, sabe? Assim, não existe isso. Primeiro que para você fazer uma aula ou fazer um post, você estuda muito. E principalmente por quê? Porque quando vem uma dúvida, você tem que estar preparado para responder. Então, assim, não é que o professor, ele não estuda. O professor, ele estuda muito. Ele lê muito. Ele tem que estar, como eu disse, atualizado, porque a gente vive, né, num mundo que precisa de atualização constante. Com E, certeza. assim, criar um roteiro é o evento, né? Que você abre a gramática, tá, tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas não achei que tá suficiente, vou abrir outra gramática, vamos ver aqui. Igual no seu caso, que você está fazendo com 2 gramáticas. É comum, isso acontece e muito. Então, assim, desmistificar isso é muito importante, eu acho, sabe? Porque tem muito aluno que acha que o professor só chega lá e fala, não, hoje eu vou dar tal matéria. Vamos lá. Não é assim. A gente não tira da cabeça do nada, eu vou dar tal matéria. Não, e Jamais. assim, no caso, eu estou fazendo com 2 gramáticas. Não que eu vá repetir exatamente o que está na gramática. Eu vou ler uma que é uma gramática mais avançada, vou ler a outra que é uma gramática mais básica, para eu chegar no meio termo e na forma que eu acho ideal para a proposta do vídeo. Sim. E antes de tudo isso, ainda existe a proposta que o vídeo precisa ter para eu direcionar toda a explicação para poder fazer o negócio direitinho. Aí, a gente, tem pessoas que pensam, como você falou, professor não estuda. Você falou muito bem, professor estuda muito. Muito. Senão não existiria a palavra preparar uma aula. O preparar não é só a gente, eu vou estudar a matéria para eu saber a matéria. Né? Quem já viu aquele episódio do Chaves lá, que a menina fala, para você educar um cão, você precisa saber mais do que o cachorro. Todo mundo acha graça, é uma piada idiota? Sim, mas é real. Para você dar uma aula, você precisa saber do conteúdo. Então, não é só saber do conteúdo. Eu preciso saber para quem que eu estou dando aula para criar exemplos que sejam atrativos. Você falou de 1 hora é monótono para algumas pessoas. Dar aula de 1 hora para adolescente, por exemplo, o adolescente se perde em algum momento. Então, tem que estar fazendo o adolescente ficar ligado o tempo todo. É diferente de dar aula para uma pessoa mais adulta, para uma pessoa mais idosa. Sim. Né? E tá aqui, a gente criou um podcast de como dar aula de inglês. Né? Mais uma ideia. Mais uma ideia para o canal. Olha que legal. Pois é. Mas eu acho que o que todo mundo está aqui, os mais de 5.000 pessoas, pelo menos até agora, se você está vendo isso em 2039, que o canal já chegou a 1 milhão de inscritos, nós estamos nesse momento com 5.300 inscritos. Tá? O que essas 5.300 pessoas querem saber, né, elas vêm aqui precisamente para ver a gente passar vergonha. Sim. Ou para saber de vezes onde nós passamos vergonha. Então, não tem muito o que fazer, né? Você falou mais cedo de que você não queria aprender inglês quando você era mais novinha. E que alguma coisa virou a chave. Sim. O que aconteceu? Então, eu tinha acabado de começar no curso, eu já tinha feito uma prova, e claramente, né, quando você não quer fazer alguma coisa, você acaba fazendo aquela coisa de qualquer jeito. Uhum. Eu estudei para fazer a prova,
Mas quando eu fui fazer, eu acabei tirando uma nota baixa. E aí, enfim, eu tive que estudar mais, né, para recuperar essa nota, mas assim, eu tinha 8 para 9 anos, né? 8, 9 anos por aí. Mais ou menos essa faixa etária, 7, 8, 9. Não lembro exatamente quantos anos eu tinha na época. Mas assim, eu fui pro shopping com meus pais e a gente estava numa loja escolhendo tênis. Só, assim, o passeio tranquilo até então, nada. Normal, de boa. Chavinha ainda desligada, off, aqui, bem tranquila. Uhum. E aí veio um grupo de gringos falar comigo. E eles, não sei por quê, deu na cabeça deles que aquela criancinha ia ajudar eles, né? Levar eles para onde eles estavam querendo ir. E, enfim, eles simplesmente me perguntaram como é que eles iam para o Maracanã. E eu não sabia como falar. E aí eu fiquei, hi, hello, sabe? Aquela travada e assim, tensa. Enfim, foi caótico, mas meu pai sabe falar inglês, minha mãe, né, fala inglês também, entende. E aí eu achei engraçado que meu pai explicou para eles e tal. E hoje em dia eu acho isso engraçado, porque percebe como a cabeça mudou totalmente, né? Eu cheguei, saí da loja e assim, meu pai e minha mãe já tinham me perguntado: você quer continuar no curso? Eu falei: não, não quero. Mas eu precisava acabar aquele período, né? E aí meu pai falou: não, tudo bem, acaba esse período e a gente tira do curso. Eu falei: tá bom, pode ser, né? Tava convicta de que era isso que eu queria. E aí eu falei pro meu pai, falei: pai, agora eu preciso aprender inglês. Não me tira do curso, eu vou recuperar essa nota, eu vou estudar, nem que eu tenha que, assim, me matar de estudar, eu vou estudar e vou tirar uma nota boa. Enfim, ralei, tirei uma nota boa, consegui. E aí, assim, a partir daquele dia, eu falei, putz, era isso, era disso que eu precisava, sabe? Eu precisava dessa virada de chave para entender que o inglês, ele é muito importante. Sim. E assim, quando a gente é criança, às vezes, a gente não tem na cabeça, se tiver alguma criança que tá aqui, né, vendo esse vídeo, talvez você não entenda que o inglês é muito importante. É muito importante. Assim, você vai usar inglês quando você estiver lá no teu trabalho, lá na Vai. frente. Você vai usar inglês quando você estiver na sua fase de adolescência, porque você vai precisar usar o inglês. O Enem tá aí, né? Você pode, né, É, precisar do verdade. inglês. Neném. Então, assim, é uma situação que você precisa entender, você precisa correr atrás. E aí, a partir daquele momento, eu falei: não, é isso, é o inglês. E se não fosse essa virada de chave, eu hoje não estaria onde eu estou, lecionando para outras pessoas e, assim, querendo fazer com que as pessoas mudem a visão do inglês, porque o inglês, ele é muito, assim, muitas vezes taxado, sabe? As Sim. pessoas acham que, nossa, língua difícil de aprender. Mas, assim, é a questão de aqui tá favorável, aqui tá tranquilo para mim. E se eu sair dessa zona de conforto? Vai ser doloroso, vai ser complicado. Então, eu Sim. não quero. Se dói, eu não quero. Se me tira do meu lugar, eu não vou querer. Então, assim, eu tento mudar isso na cabeça das pessoas, sabe? Porque o inglês é uma língua linda, maravilhosa. Então, tento fazer com que as pessoas entendam que é importante aprender inglês, porque é muito importante. Qualquer estágio da vida é muito importante. Sim, sim. Você falou uma coisa interessante, a parte do sair da zona de conforto. Se algum aluno meu estiver assistindo isso, vai estar rindo litros agora, porque eu falo isso quase toda santa aula. Eu Tá não, vendo? você não me paga para te deixar na tua zona de conforto, não. Eu quero te tirar da zona de conforto. Tem aluno meu que, assim, manda mensagem em português, eu já respondo. O que que isso quer dizer em inglês? Para que a pessoa pratique pelo menos aqueles segundos ali. Já tem outros que já o recado é diferente. O que que isso quer dizer em inglês? Não quero saber a opinião do Google. Google, desculpa, mas é isso mesmo. Né? Porque eu quero que a pessoa tente também. Assim, sair da zona de conforto, às vezes, é parar de usar artifícios mecânicos para fazer por você. E você se propor a fazer. Né? Que bom que, para o seu caso, precisou de um aperto, do tipo, então,
fala aí com os dois, se vira. É, Se vira aí, fala com eles. E você, tipo, véi, não consigo, eu preciso conseguir fazer esse negócio. preciso fazer dar certo, né? Preciso fazer dar certo. Porque você poderia ter uma outra oportunidade e você queria fazer. Você queria falar com as pessoas. Sim, E, cara, não tem preço. Você chegar num lugar e você precisar se comunicar e você conseguir se comunicar numa língua que não é sua, é perfeito. é perfeito, é fantástico. E quem tá assistindo a gente, que segue você, que me segue, que segue os dois até, não sei se tem. Inclusive, se você já conhecia a gente antes disso aqui, deixa aqui no comentário, eu quero conhecer você. Vai ganhar um abraço. Virtual. Virtual, Virtual. virtual, gente. Não tem nem como. Eu tô em Brasília, ela tá em Belém. É, Não, do Maracanã, porque eu sou, não sei, se perceberam, mas eu sou carioca, morava no Rio. não tinha E notado. aí, não dá nem pra perceber, né, que sou Não. carioca. E aí eu vim morar em Belém, mas assim, a gente tá meio distante, Belém, Brasília, não sei de onde você é, mas o pessoal, né, que tá assistindo a gente, É, vamos dar um é, abraço virtual. isso. Não, cara, tem gente que me segue aqui, que manda comentário vez ou outra, de Moçambique. Eu acho Que muito legal. massa! Eu acho muito, muito Muito legal. maneiro. É, eu até acabei num vídeo esquecendo de mencionar Moçambique como um país que fala português. Fiquei muito chateado, fiquei triste com isso. E falei no outro vídeo lá e a pessoa ficou toda feliz. Então, se você está assistindo, cara, ó, beijo para você. Obrigado. Mas, enfim, voltando para o nosso assunto aqui. E é interessante que, assim, muitas pessoas passam por isso. Eu já vi situação no Rio mesmo, uma vez, quando eu morava em Resende, no interior do Rio, que eu estava vindo de Brasília para lá, eu parei no Galeão, enfim, o meu avião daqui para lá atrasou, então eu tive de me virar nos 30 no Galeão para poder chegar na Novo Rio para pegar o meu ônibus que eu já tinha perdido. Então, rolou aquela preparação espiritual para passar a noite na Novo Rio para pegar o primeiro ônibus para Resende no dia seguinte. Enfim, isso é história para outro dia. Mas tô eu lá na fila. Para quem é do Rio, que provavelmente deve conhecer o Frescão, né? Se você conhece o Frescão, deixa no comentário. Não vou dizer o que que é. Mas é uma linha de ônibus especial lá no Rio. Estava esperando e nisso chegam três moças alemãs. Eu sei que eram Que alemãs maneiro. porque elas falaram do meu lado aqui, We are from Germany. E elas tentando alguém que fale inglês com elas, porque elas estavam tentando ir para Copacabana. Data Caramba. 31 de dezembro. Não estava, dia 31 de dezembro. Aliás, de 30 para 31. Estava na madrugada de 30 para 31. Eu estava na Novo Rio, no Galeão, esperando o ônibus para ir para o Novo Rio. E elas tinham acabado de chegar no Brasil para ir passar o Réveillon em Copacabana. Não sei por quê. Copacabana nunca tem nada no Réveillon. Né? É. Nunca tem. Mas, enfim, eu vi a luta do rapaz do aeroporto. Juro, ele conseguiu explicar as coisas para elas, mas numa dificuldade tão grande. Mas eu fiquei assim, admirado com a força de vontade que ele teve de explicar tudo direitinho. Em inglês muito fraco, com muito erro, mas ele explicou tudo. E se ele tivesse medo de falar? E se ele ficasse travado por causa de falar? A gente falou sobre adulto ficar com medo e Ele não tal. falaria, né? Não falaria. Mas ele usou todo o inglês que ele tinha, não era muito, mas ele usou todo o inglês que ele tinha para explicar as coisas para elas. Aí eu vi essa situação, fiquei quieto, tô ali na minha. Aí ele virou para a fila, falou: alguém fala inglês? Eu falei: olá, né? Falou: você pode explicar para elas que elas vão descer na parada de não sei aonde, nem lembro mais onde que era. Eu falei: posso, não tem problema nenhum. Ele falou: você vai descer aonde? Eu falei: na Novo Rio. Ele: tá, são 3 paradas depois da sua. Eu virei para elas, expliquei a situação, tudo direitinho. Falei: a terceira parada depois é de vocês. Elas: ok, obrigado. Fomos batendo papo dentro do ônibus, descendo no Novo Rio, vida que segue.
Mas o legal disso tudo é ver uma pessoa que não tinha um inglês muito bem dominado se virando ali. E, cara, aeroporto você Sim. tem que se virar mesmo. Sim, óbvio. É isso? É Ainda mais aquele, assim, é o momento, né? Para é, você realmente se ain- virar. ainda mais aeroporto como Galeão, que é aeroporto de entrada, né? É. É um aeroporto de entrada. Chega. O Brasil é Guarulhos ou é Galeão, né? Aqui em Brasília tem uma meia dúzia de voos que vem para cá, gente fora do Brasil também. Literalmente, eu acho que são 6. Não estou exagerando, não. Eu acho que é por aí, mas vem muito vem Estados Unidos, vem Portugal, vem Buenos Aires, Cidade do Panamá, enfim, tem mais alguns aí. Então, Carol, a gente vai indo já para o final do vídeo. Eu sei, todo mundo tá, eu gosto da Carol, ela é legal e tudo. Então, primeiro, segue ela. Antes de conversa, segue ela. Depois, deixa a hashtag Volta Carol. Isso, bota aqui Tá? embaixo. Eu vou Né? assistir esse vídeo, aí Ela vou vai ver todo mundo assistir. aqui. Pois é. Então, eu queria saber quais são os seus planos agora para frente. A gente já está, enfim, no momento que a gente está gravando é abril, temos ainda mais 8 meses de 2022. O que que você está planejando? Quais são os seus planos malignos para o ano? Então, eu comecei a gravar videoaula, né, e postar no Instagram, no IGTV. E aí eu acabei parando porque várias pessoas assistiam, mas eu vi que as pessoas se sentiam um pouco perdidas, né, com o vídeo. Então, eu estou pensando em voltar a criar esses vídeos de uma forma mais, assim, talvez até em live, porque eu acho que em live é mais direto, então o contato é mais direto. Estou pensando em voltar a fazer esses vídeos e deixar salva a live lá no Insta para as pessoas. Não sei ainda, estou ainda pensando em ambas as contas, tanto na minha conta pessoal, que é aberta, e na conta, né, que eu uso para dar dica de inglês. Eu estou falando sobre organização, e principalmente organização na conta de inglês sobre assim, a pessoa entender como ela se planejar para começar a estudar inglês, porque não adianta você falar assim, eu quero estudar inglês hoje. Aí chega no dia você fala assim, hoje não. E aí você fica perdida, né? E na conta pessoal eu falo sobre organização também, mas assim, uma organização mais geral de tarefas, né? De você saber se programar e assim, se entender e saber os teus limites e também se propor novas metas. Então, assim, como a gente tinha falado ao longo do vídeo, né? Comemorando cada passinho que você der, a cada degrau que você subir, é uma comemoração. Então, Exatamente. é. Algum plano de criar o seu próprio canal no YouTube? Então, tenho pensado nisso. Tenho pensado bastante. Votem aí, cria um canal? Ou Isso, não? ó, que legal. Bota aqui. É para Já. Carol criar um canal? Sim ou não? Só bota lá, cria canal, não cria canal, sei lá, do jeito que você quiser. Coloca ali o que a gente quer saber, que ela vai criar ou não. Se ela criar, eu já estou falando aqui publicamente para quem quiser ouvir. Eu vou ajudar ela a criar o canal, tá? Não tem um Obrigada. compromisso, é compromisso. Eu vou ajudar ela a criar o canal e vou ensinar para ela tudo que eu sei. Não é muita coisa, mas tudo que eu sei Obrigada. e tudo que eu já fiz para ela não fazer igual. Porque Tá tem bom. muita coisa que eu deixei de fazer, de verdade. Tem muita coisa que eu não faço mais porque não dá certo. Uhum. Tá? Mas, enfim, são meus planos futuros aí. Vamos ver, né? Vai dar Beleza? certo. Vamos organizar, mais uma vez aí, vamos organizar e fazer dar certo. Organizar, com certeza. Eu já respondi algumas caixinhas lá. Acho que tanto no meu Instagram Sim, pessoal quanto no do canal, já respondi algumas caixinhas de organização, porque eu sou viciado em organização. Assim, minha mesa ela precisa não estar. vivo sem organização. Não, não, eu tenho Meu post-it Deus. espalhado para todo lado, tem grade para isso, tabela para aquilo. Tenho. Eu vivo Até sempre. organização financeira eu tenho aquela É, programada e tudo mais, sem o planner para isso, enfim. não, a minha financeiro já é com a minha outra metade. Ela que cuida disso, que eu não sou organizado. Então ela cuida disso para mim. Entendi. A gente precisa assumir as nossas limitações, né? Então não sou Óbvio. organizado, ela organiza as coisas para mim. A gente toma decisão junto, mas ela que organiza tudo para mim. Carol, foi
Um prazer, uma honra. Você é muito bem-vinda quando você quiser voltar. Quando for para lançar o canal, que, enfim, eventualmente eu sei que isso vai acontecer. Conta comigo, tô aqui, a gente divulga, a gente faz, bota coisa de neon, bota avião voando, balão, Ah, obrigada. faz qualquer negócio para ajudar. Como uma coisa importante que a gente não mencionou no vídeo, mas vale a pena a gente mencionar, e eu falei antes que eu chamei colegas, colegas nesse sentido de trabalho, colegas de profissão. A gente faz a mesma coisa, mas no âmbito pessoal nós somos amigos. E não existe, para quem acompanha a gente acha que vocês fazem a mesma coisa, vocês disputam um espaço, tem espaço para todo mundo. Não necessariamente pessoas que se agradam do meu conteúdo vão desgostar do conteúdo da Carol e vice-versa. Às vezes a gente se complementa, às vezes a gente fala até a mesma coisa, o que só serve para reforçar de que aquilo que a gente está falando tem valor. Eu fico muito feliz Sim. quando algum outro criador fala a mesma coisa que eu estou dizendo. Eu não fico chateado da, tá me imitando. Não, está reforçando o que eu acabei de falar. Tanto que alunos mesmo falam, mas isso que você já disse, isso que você disse agora, o outro professor também falou. Eu falei, pois é. Então, qual dos dois você acha que está mentindo? Se os dois estão falando a mesma É. coisa? Ou Essa rivalidade tem que ser destruída, né? Não não existe precisa, isso. não tem Esse necessidade. pensamento de rivalidade não existe. Não tem necessidade. Se a gente se ajuda, a gente só tem a ganhar com isso. Até porque nós somos 6 bilhões de pessoas no mundo. E uma parte dessas pessoas falam português e podem querer aprender inglês. Podem Sim. aprender comigo, aprender com a Carol, aprender com os dois, aprender com todos os outros colegas. Inclusive, você, colega, quiser vir para cá trocar uma ideia com a gente, você é muito bem-vindo. Só entrar em contato nas redes sociais, deixa comentário no YouTube, manda mensagem no Instagram, né? Então, tranquilo. Vamos trocar ideia. Eventualmente, a gente grava alguma coisa junto. A gente está aberto aqui para isso também, né? Então, Carol, muito, É. muito, muito, muito Eu que obrigado. agradeço o Foi ótimo, convite. foi lindo. Vamos fazer de novo. Obrigada. Vamos, é só Vamos me fazer de chamar. novo. Me Beleza. grita que Você eu volto. também. Você também. Quando precisar, lá no Instagram, é só me chamar. Tá bom, obrigada. Beleza? E para você, muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você no próximo vídeo, próxima entrevista ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.